honrando a pessoa de Jesus. Semana passada nós falamos sobre honrar o corpo, honrar a igreja, honrar os irmãos. E eu gostaria de falar sobre honrar a pessoa de Jesus. Honrar é um profundo respeito. Honrar é dar a atenção devida. Honrar a pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo 14. Gostaria que vocês colocassem em pé para nós lermos. Eu quero ler para você 4 referências aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aqueles que... Tem gente procurando ainda? Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Grava isso, e me revelarei a cada um deles. Agora, um pouquinho para frente, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Olha disso, permanecer. Me revelarei e permanecer. Agora volte, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículo 8. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu vou ler o 9, eu não ia ler, mas ele é bem forte. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E por último, quero ler com você Colossenses capítulo 1, verso 18. Nós lemos a semana passada esse versículo, mas ele é importante para nós hoje aqui. Diz assim, Colossenses lá na frente diz assim: ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Diga assim, ele é o primeiro em tudo. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Ele é o primeiro em tudo, irmãos. Ele tem sido o primeiro em tudo, irmão? Ele tem sido o primeiro em tudo? Sabe, irmãos, muitos de nós dizemos que amamos a Jesus, que honramos a pessoa de Jesus, que Jesus é tudo para nós, mas na realidade, na maioria dos cristãos da igreja moderna, isso não passa de declaração da boca para fora. Não passa de declaração da boca para fora ou de repetições de falas decoradas. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus.
está repreendido. O sangue do Cordeiro. Muitos de nós declaramos isso. Jesus é tudo para mim. Quantas vezes nós não cantamos aqui, Jesus é tudo para mim. Como eu falei semana passada, eu tenho dificuldade hoje de ver uma igreja cantando a música, é Ele e por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sendo que nós, irmãos, muitas vezes não temos priorizado isso. Escute, honrar a pessoa de Jesus não é apenas falar bem dele. É viver em comunhão profunda e verdadeira com ele. Sabe o que Jesus fala para a gente? Sabe que é uma das maiores promessas, Felipe, de Deus para a gente? Se não for a maior, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Só que isso, irmãos, não é um amuleto. Isso não é um amuleto. Isso não é um pingente que a gente põe no pescoço. Isso não é algo da sorte que a gente pendura no carro. Isso não é um trevo de 4 folhas que você coloca dentro da sua carteira. Um dia falaram para mim assim, bota uma nota de $1 na sua carteira, não tira ela de lá, que nunca vai faltar dinheiro na sua carteira. É verdade, David. Você acredita nisso? É verdade, sempre tem $1 lá. Sempre tinha $1 na carteira, só tinha $1. Mas não faltava, tinha $1. Um dia eu percebi, eu falei, rapaz, não é verdade mesmo? Só está $1 aqui. Nunca mais faltou dinheiro na minha carteira. Sabe, irmãos, a gente dá risada, mas é muitas vezes isso que a gente aprendeu sobre Jesus. É isso que a gente aprendeu sobre Jesus. A gente aprendeu dessa forma. Só que, irmãos, a pastora Andresa ministrou outro dia aqui sobre um arrependimento. E às vezes a gente, quando fala de arrependimento, a gente classifica arrependimento somente como alguns pecados morais que todos vão ver. Não, irmãos, mas arrependimento não é só sobre pecado. Arrependimento é sobre estilo de vida. Um caminho, uma forma que eu levava a vida, agora eu não levo mais. Agora eu levo uma outra forma de vida. Agora eu tenho um outro estilo de vida. Agora eu vivo num outro padrão, um padrão do reino. Quem está me entendendo? O verdadeiro arrependimento eu vivia nesse reino. Agora Cristo me achou aqui, Cristo me encontrou, Cristo me aceitou, eu entreguei minha vida para Ele, eu vivo nesse reino. E não significa que nesse reino eu vou me tornar uma pessoa perfeita. Eu vou me aperfeiçoar. E sabe como que se aperfeiçoa? A gente falou a palavra de honrar o corpo semana passada. Sabe como que a gente se aperfeiçoa? Como diz Provérbios, ferro afia ferro, um amigo afia outro amigo. A gente se aperfeiçoa nisso. Tem algo que Ele tem para colocar em mim. E tem algo que eu tenho que eu posso entregar para Ele. É assim que vive dentro desse reino. Só que a gente aprendeu, irmãos, a viver Jesus no reino do mundo. E não funciona. Com as mesmas práticas. Parecido com o mundo. Quem está me entendendo? Então, honrar Jesus, irmãos, não é só falar bem dele. Jesus é lindo. Então, a orientação de Jesus que nós lemos aqui em João 15 fala, permaneçam em mim. É estar nele. É estar nele. Escute isso. Honrar Jesus é dar seu tempo a Ele. Passar tempo com Ele.
dar atenção ao que ele diz, prestar obediência a ele. Você dá atenção para o que Jesus tem falado para você? Irmãos, às vezes eu dou essas mancadonas. Às vezes você, não sei se acontece com você, irmão, mas comigo acontece direto. A pessoa está falando comigo e eu não estou prestando atenção no que a pessoa está falando. Diz que é TDAH. Eu acho que é falta de respeito mesmo. Não, é verdade, eu estou me denunciando, Porque o certo, né? Depois que inventaram esse trem aqui, ó, nosso cérebro nunca mais foi o mesmo. Aí a gente quer conversar com a pessoa assim, ó. Cadê o Léo? Que susto. Eu falei, nossa. Tá vendo como que é, né? O cara aqui diz que isso é TDAH, mas agora só foi uma preocupação de pai. É verdade, eu olhei e falei, tá faltando alguém ali. Esse sou eu, irmão. Eu sou desse jeito assim. Aí, a gente faz isso com Jesus, irmãos. Nós fazemos isso com Jesus. Porque, dá para ouvir daqui. Porque, às vezes Jesus está falando com a gente e a gente não está dando atenção para Ele. Porque a gente aprendeu assim. A gente acha que porque a gente colocou uma Bíblia dentro do carro, a gente está nele, a gente permanece com Ele. Porque colocou um adesivo no carro, Deus é fiel, você fala, tá vendo, a fidelidade dele vai estar sobre a minha vida. Porque tatuou um versículo bíblico, olha que isso aqui vai me proteger. Não. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, mas antes eu gostaria que você pudesse responder algumas perguntas para você mesmo. Responde. Quanto tempo eu tenho dado a Ele? Quanto tempo eu tenho passado com Ele diariamente? Diariamente. Quanto de atenção eu tenho dado à voz dEle? Eu tenho obedecido Jesus quando Ele me dá uma ordem, quando Ele me dá um comando? Isso parece uma loucura, mas é. Não só parece, é uma loucura, irmãos. Ou a gente acredita no mundo espiritual, que Ele está com a gente todos os dias da nossa vida, agora não faz sentido alguém estar conosco sem falar com a gente. Irmão, eu estou em casa com a Andresa, eu estou falando com ela, eu estou conversando com ela, eu me relaciono com ela. Tem uns casais que é meio esquisito hoje. Tem uns casais que não se conversam, eu acho assim o cúmulo do absurdo. Porque às vezes a gente vai conversar com a esposa e fala, não, mas eu não sabia. E não é nem de coisa escondida, é de porque não conversa mesmo. É porque não se relaciona mesmo. É porque chega em casa hoje, principalmente, como eu falei, com esse trem aqui, irmão, fica um ali e outro lá. Aqui, ó. Só que, irmãos, com Jesus isso não funciona. Jesus não usa o WhatsApp, irmãos. Jesus não vai te mandar uma mensagem, Ele não vai postar no feed dele para você ver. Porque vai que você não vê. Não, Jesus quer ter um relacionamento, escuta, pessoal com você, Juliano. Íntimo e intransferível. E eu me coloco aí nessa cadeira ouvindo essa palavra junto com você, meu irmão.
Eu não sou melhor do que você nisso. Talvez tenham pessoas aqui que sejam melhores do que eu nisso. Mas isso é o que Deus quer falar para a gente. Não quer falar só para vocês, quer falar para a gente, para mim também. Aliás, geralmente primeiro ele fala aqui, para depois falar aí. É a mesma coisa que eu pregar aqui sobre dízimo e oferta e não ser dizimista. Então eu estou te falando coisas que Jesus tem rasgado no meu coração. Quanto tempo diário nós temos passado com Ele? Você acha que Jesus não sabe onde estão os melhores clientes? Você acha que Jesus não sabe qual é a solução, o que você precisa mudar para transformar o teu casamento? Você acha que Jesus não sabe o que você está fazendo, que está acabando com a sua saúde mental, emocional? Você acha que Ele não sabe? Você acha que Jesus não sabe das armadilhas que o diabo preparou para você? Ou você acha que toda vez que o seu carro não pega é obra do diabo? Às vezes não, às vezes é obra de Deus para o diabo não te pegar ali na frente. Só que como vai entender isso? Aí o carro não pega, a pessoa já sai. Ah, que porcaria de carro, ai que carro velho, eu não aguento mais isso, eu não quero isso. Aí Jesus estava falando assim, não filho, pelo amor de Deus, fui eu. Ah, porque aquele cliente que eu queria tanto que fechasse aquele serviço não fechou. Fui eu, filho, ele não ia te pagar. Ah, eu queria tanto aquela porta de emprego. Não, filho, ali estava a destruição do teu casamento. Mas não. A nossa geração está acostumada a ir, desculpa irmãos, a um espetáculo aos domingos. Então em um domingo ele vai no espetáculo, não vou falar nome não, perdão. Então queridos, não escuta isso, grava isso, você que é pai você vai entender isso. Mas agora olha na ótica de filho. Não existe um desastre maior do que um filho ignorar a presença e a voz de um pai. Não existe desastre maior. Ontem minha filha fez 18 anos, irmãos. Acho que eu tenho que usar aquele outro aqui de novo, Fernando. É melhor? Estava aparecendo muito aparecidinho, então eu diminua eu. O que eu ia falar? Da Gabriela. Fez 18 anos. Sabe, irmãos, modéstia à parte mesmo, com toda humildade. Eu dei para ela, de presente, de manhã, o que eu não pude receber quando eu tinha os meus 18 anos. Falei para ela um dia antes, amanhã a gente se encontra às 8:30 da manhã no café, para ter um papo de 18 anos. Filha, agora é com você. Você vai responder por tudo que você fizer. Se você pegar carona com uma pessoa que tiver mais que 5 gramas de droga, é tráfico. Você vai presa junto. Eu conheci uma pessoa que aconteceu isso. Cuidado com quem você pega carona. Cuidado com isso, com aquilo. Um bate-papo bem legal. Bem legal mesmo. E eu não tive isso, irmãos, porque o diabo, na minha adolescência, arrancou meu pai de dentro de casa. Então eu tive que aprender muitas coisas com as circunstâncias da vida. Talvez muitos aqui devem ter passado por isso. Poucas pessoas
Então, por que isso tem a ver com a palavra? Isso tem a ver, irmãos, que nós temos esse Pai, que é Deus, um Deus que é nosso Pai, que quer nos orientar todos os dias. Posso ouvir um amém? Amém. Você consegue entender que se nós pararmos para escutar mais, pedir mais a direção, a gente vai errar menos, a gente vai sofrer menos. Ou quando for sofrer, nós vamos sofrer debaixo de uma palavra. Deus fala assim, vai passar, porque, irmãos, o barco que Jesus está também balança, amém? Mas ele não afunda, Lembra quando o barco começou a balançar, os discípulos foram lá com medo na proa, Jesus acorda, nós vamos morrer. Calma, eu estou aqui. Então, sabe o que precisa, irmãos? Não é a gente chamar Jesus para o nosso barco. Não é essa ótica. É a gente entrar no barco de Jesus. Não é falar, Jesus vem fazer parte do meu barco. Não, às vezes o nosso barco, Jesus quer que afunda. Às vezes o nosso barco, Jesus quer que a gente deixe ele para trás. Às vezes o nosso barco, Jesus fala assim, não, aí eu não vou. Mas você é bem-vindo aqui. E esse barco aqui não é 1000 maravilhas não, viu? Vai enfrentar a tempestade, mas eu estou aqui. Recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus? Recebe isso sobre a sua vida. Então, irmãos, eu quero falar sobre 3 hábitos que como cristãos nós devemos restaurar para honrar a pessoa de Jesus. 3 hábitos que a igreja precisa restaurar para nós honrarmos a pessoa de Jesus. Primeiro hábito, vida de oração. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero ler 2 referências aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo, quando orares, ou seja, você vai orar. Eu sei que você vai orar. Aí, irmãos, em Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, mostra para nós o estilo de vida de oração que o homem de Deus tinha. Diz assim, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa como de costume. Ajoelhou-se aonde ele ajoelhou? No quarto, no andar de cima. Com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Irmãos, quem honra Jesus, conversa com Ele diariamente. Abre o coração para Ele e confia nele. Então, irmãos, Jesus ele está falando, ele não está falando dessa oração que a gente fala que, não, eu oro o tempo todo eu estou falando com Deus. Não, não é esse tipo de oração. É oração com tempo de qualidade. É oração com intencionalidade. Grava essa palavra, oração com intencionalidade. Então, por isso, irmãos, você vai ver Jesus falando assim, quando você for orar, reserva um tempo, reserva um lugar, e vai falar com seu pai que te vê em secreto. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Isso se parece com a igreja de hoje, irmão. Muitos de nós que somos convertidos há anos, já não fazemos mais isso. Mas não dá tempo, pastor, o tempo não mudou, irmãos, quem mudou foi a gente.
Quem mudou fomos nós. Pastor, porque eu estou cansado, irmãos, eu vou falar de novo. Sabe por que a gente está cansado? Não é porque a gente tem trabalhado mais. Aliás, o nosso país está lutando para trabalhar menos, né? É porque a gente tem gastado toda a nossa energia vendo notícia que a gente não precisava ver. Ficando sabendo da vida de gente que não nos interessa. Isso aqui cansa a gente. Cansa a nossa mente. E a nossa mente manda comandos para o nosso corpo dizendo, você está cansado. Isso é neurociência, irmão. E aí a gente não tem uma vida de oração. Daniel vai mostrar que quando teve uma lei, e essa lei, sabe o que era a lei? A lei que impedia ele de adorar a Deus. Sabe o que Daniel fez? Ele não foi lá bater de frente com o rei. Ele não foi lá reivindicar. Ele não foi lá protestar. Que nem os pastores querem fazer hoje. Pastor que foi preso no 8 de janeiro porque levou a igreja para protestar contra o Lula. Não é isso, a igreja tinha que ajoelhar e orar. Pastor fazendo lobby para tal político, irmãos. Daniel ficou sabendo da lei, o que ele fez? Ele foi para o quarto dele, onde ele tinha costume, 3 vezes por dia ele orava. E o resultado, se você ler a Bíblia, você conhece. Então, irmãos, escuta, Jesus tinha uma agenda cheia, pode ter certeza, muito mais do que a nossa. Mas mesmo assim, as Escrituras vai nos relatar que ele orava diariamente ao Pai. Se Jesus realmente é Senhor das nossas vidas, nós não deveríamos tomar decisões algumas sem antes consultar a Ele. E aqui está um lugar onde a gente peca demais. E eu também. Esses dias passando umas ideias na minha cabeça, tal, em relação a uma coisa. E aí ontem eu entrei aqui na igreja, eu olhei para a igreja e falei, Senhor, eu tenho a tua palavra para tomar tal atitude? Na hora ele falou assim, não. Cheguei em casa e falei, André, sobre aquele assunto que a gente estava pensando, nós não temos uma palavra de Deus. E quantos de nós, irmãos, a gente não se enrola com coisas porque nós fazemos sem ter uma palavra daquele que é Senhor das nossas vidas? Irmãos, nós somos craques em fazer isso. A gente é craque em fazer isso, irmãos. A gente compra sem consultar, a gente muda sem consultar, a gente abre sem consultar. Ô irmão, e uma decisão errada nossa, uma decisão sem a direção de Deus, irmãos, depois não adianta querer trazer Jesus para o barco. Ele vai mandar a gente largar o barco. Ano passado eu inventei de abrir um restaurante, irmãos, e aquilo na minha cabeça era para a glória de Deus. E depois não adianta falar, Jesus vem socorrer esse barco. Jesus falou para mim assim, larga esse barco, filho. Mas Jesus viu os prejuízos. Ele falou assim, quem tem eu não se preocupa com prejuízo. Larga logo esse barco antes que afunde, com você dentro. Com sua casa dentro, com a igreja dentro, com tudo dentro. A minha pergunta para você é, como tem sido a sua vida de oração? Eu estou falando de uma oração sincera, dedicada, intencional a Deus. Vamos voltar a ser assim, irmãos? Vamos voltar a ser assim? Vamos voltar a ser essa igreja, irmãos? Vamos voltar a ser esse povo?
Vamos voltar a ser esse povo que separa tempo diário. Acorda meia hora mais cedo, irmão. Acorda uma hora mais cedo, ou vai dormir uma hora mais tarde. Ou desliga o celular uma hora antes. Desliga. Irmão, hoje a gente não... Eu tenho me forçado a deixar o celular, às vezes, acabar a bateria à noite em casa e eu não carregar ele, porque senão eu vou mexer nele. E eu mexo nele, irmãos. E se alguém ligar? Ué, na época do nosso pai ninguém morria, irmão. Tinha que alguém ligar no vizinho para mandar o recado na casa do outro, para você ir na casa da pessoa 5 minutos depois que ela ia ligar lá. Na época, irmãos, eu lembro que quando meu pai, para ver que a conta dele estava no vermelho, ele tinha que pegar o ônibus, ir numa agência, pedir para puxar um extrato, tinha que pagar o extrato para ir, depois ele veio e fala, nossa, voltou o cheque. Hoje não. A gente acorda 2 horas da manhã, o que a gente faz? Abre a conta do banco para ver se o cara pagou. Aí já dá um mini infarto de madrugada. Aí acabou, irmão. Se você ir orar, acabou. Sua cabeça já foi sequestrada. Vocês dão risada, vocês fazem também, irmão? O Pix acabou com a nossa vida, irmão. Não deu mais paz para nós. Não dá nem para você falar mais no sábado, eu pago na segunda. Não, o Pix cai na hora, meu irmão. Pode fazer agora. Vida de oração, irmão. É o que realmente importa, Marcos. Quem está comigo? Então, irmãos, oração não é só pedido, é um tempo de comunhão. Como pastor, eu quero te instruir, separe um tempo diário para falar com Deus. Um tempo intencional, de qualidade. Crie o hábito saudável de consultar o Senhor sobre os assuntos importantes da sua vida. Amém? Você está aí, irmão? Esse é o verdadeiro culto da vitória. Esse é o verdadeiro culto da vitória. Não é o culto que vai trazer o pastor aqui, que vai falar o número do seu CPF, que ele já descobriu em algum lugar, decorou, fez a colinha dele aqui, a pessoa, ele falou meu nome completo. O diabo também fala, viu, irmão? Desculpa, é verdade. Ou estou mentindo? Estou falando bobagem? Segundo, uma vida de jejum. Uma vida de jejum. Quero ler 3 referências para vocês aqui, não precisa abrir a Bíblia, mas em Mateus 6, versículo 17, diz assim, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Ou seja, eu sei que você vai jejuar. Isso aqui é Jesus que estava dizendo. Em Mateus capítulo 9, no versículo 14 e 15, diz assim, os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar? O que ele falou? Hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será retirado, e então jejuarão. Irmãos, preste atenção. Já era de uma tradição judaica, já era uma tradição do povo hebreu jejuar e buscar a presença de Deus. Amém? Só que, irmãos, nesse momento, quem estava ali com eles? A própria pessoa de Deus na vida de Jesus. Jesus era o próprio Deus. E ele estava formando discípulos. E esses discípulos não jejuavam. Aí foram questionar Jesus por isso, dizendo, Jesus, por que eles não jejuam? Jesus, em palavras simples, disse assim, porque eu estou com eles.
Um dia eu não estarei mais com eles, aí eles vão jejuar. O que isso mostra para a gente, irmãos? Que jejum abre um canal de diálogo, abre um canal de comunicação, abre um canal de revelação. Você está aprendendo isso, irmãos? O jejum abre um canal de revelação, de conhecer. O jejum dá acesso ao coração de Jesus. Agora veja, quando o noivo já tinha sido retirado, Atos capítulo 13, versículo 2. Atos dos Apóstolos 13, 2 diz assim: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho a qual eu os chamei. Então, em meio a um jejum, em meio a uma adoração, abriu-se o canal, abriu-se um portal, vamos falar assim, e o Espírito Santo instruiu eles. Em meio a um jejum, e nós teríamos muitas outras referências para falar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Precisa desconstruir na nossa mente algo que foi ensinado para a igreja. O jejum não é moeda de troca, usada na intenção de comprar a Deus. Você não jejua para ter algo. Você não jejua, eu vou jejuar para comprar o carro, eu vou jejuar, e isso é uma moeda, eu jejuo e Deus me dá. Não, eu jejuo e Deus me orienta. Posso ouvir um amém, irmão? Você está aqui comigo? Então, foi ensinado a você quer tal coisa, jejua por isso. Não, irmãos, não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca. Agora escute isso, é sério. O jejum tem sido o hábito mais ignorado e desprezado pela igreja moderna. Tem sido ignorado, irmãos. Agora, a prática do jejum mortifica a nossa carne e doutrina ela. Jejum não é só passar fome, irmãos. Escuta isso, jejum não é só passar fome. Não é só ficar com fome. Jejum é um período de consagração intencional para se relacionar com o mundo espiritual. Quem está aqui? Então não se trata só de passar fome. É um período de dedicação. É um período de dedicação. E sabe, irmãos, jejum precisa ser um hábito na nossa vida. Jejum precisa se tornar um hábito em nossas vidas. Amém? E sabe, irmãos, eu entendo, eu até respeito alguns jejuns modernos. Eu vou jejuar chocolate. Seu jejum, suas regras. Mas, quando eu vou para as Escrituras, eu vejo Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, sem comer. Eu vou jejuar Coca-Cola. Tá, se você é viciado em Coca-Cola, porque tem o viciado mesmo em Coca-Cola. Ok. Seu jejum, suas regras. Mas e se nós resolvermos aumentar e subir o nível? Quando você vai no médico e ele te pede, vem de jejum de 12 horas. Você pergunta para ele, mas é do quê? De internet? De chocolate?
de Coca-Cola. Pensou você chegar para fazer o exame cedo e falar, está de jejum? Tá, não como chocolate faz 12 horas. Está de jejum? Tô, nem abri o celular. Aliás, eu preciso abrir agora para ver. Não, jejum é jejum, irmão. Se abster de comida. Pastor, o que tem a ver? Tem a ver, irmãos, porque a gente se abstém de algo em devoção a Deus. Eu vou jejuar, pastor, das 11 horas às 8 horas da manhã. Irmão, vamos descer mais fundo um pouco? Vamos se aprofundar um pouco? Tem gente que não toma café da manhã, já de hábito, é só um golinho. Aí fala, não vou jejuar café da manhã. Eu vou só almoçar. Não, irmão. Precisa ir além, a gente precisa ir além. Quem está aqui comigo, irmão? Precisamos ir além. Se nós queremos ser uma igreja que honra a pessoa de Jesus, se nós queremos ser pessoas que honram a presença de Jesus, nós precisamos ir além, irmãos. Por quê? Porque o jejum ele vai nos conectar ao mundo espiritual, nos fazendo sensíveis à voz de Deus. Fazer sensíveis à voz de Deus. O jejum não impressiona Deus. O jejum, ele mortifica a nossa carne e os nossos desejos pecaminosos. O jejum é a gente enfraquecer a nossa carne, irmãos. O jejum é calar a voz da nossa carne. Por isso que jejum não é só deixar de comer, é estar em consagração. Pastor, mas como que eu faço se eu tenho que entrar 8 horas da manhã no serviço? Você vai ficar em comunhão com Deus no serviço. Você não vai estar nas rodas de que fala besteira. Aliás, nem deveria estar. Você vai lá na hora do almoço, ajoelhar dentro do banheiro, falar com Deus, ou dentro de um lugar, você vai separar. Por quê? Porque você está num período. Pastor, mas aí como que quer fazer diferente? Eu vou dar alguns exemplos de jejum aqui, irmãos. Mas nós precisamos nos tornar uma comunidade que pratica os princípios da palavra, irmãos. Tem coisas na nossa vida que a gente vai vencer se nós entregarmos uma vida. Por que você não consegue parar disso? Se você começar a fazer algo, não é melhor do que tentar parar de fazer algo? O que você não tem feito e o que você não tem conseguido vencer? Olha para o mundo espiritual, tem lutas que eu preciso vencer. Eu preciso vencer um vício. Eu preciso vencer um sentimento. Eu tenho um sentimento de raiva, pastor. Eu tenho vício de alguma coisa, pastor. Eu tenho problemas no meu caráter que estão entranhados, pastor. Eu tenho também, irmãos. E o que nós não temos feito para vencer isso? Porque existem armas. Tem coisas que estão embutidas na sua vida, que não foi Deus que plantou, que foi o diabo que plantou na sua vida. E a Bíblia diz que há uma casta de demônios que só vai ser vencido com jejum e oração. Quem está aqui comigo? A gente acha que jejum e oração é só para a gente ir lá e orar pelo endemoniado. Não, irmão, jejum e oração é para a gente tirar de nós fortalezas que não foi Deus que colocou. Ei, quem está aqui comigo? Tem coisas às vezes na minha vida e na sua vida que foi plantado pelo próprio diabo. Uma maldição de um exemplo hereditário,
Você viu seus pais trair, você viu seu pai, e isso te formou o seu caráter, formou a sua conduta, e precisa ser vencido, e vai ser vencido como? Tem castas de demônios que é com jejum e oração. A gente acha que ter coisas do diabo na nossa vida é ficar lá só quando manifesta. Também manifesta. Mas às vezes tem coisas do diabo na nossa vida que o diabo está bem quietinho, ó, só vendo. Ele montado nas nossas costas e a gente não percebe. Não, mas eu sou de Cristo, a graça já venceu tudo isso. O reino, Jesus diz que é tomado por esforço. Tem alguém comigo aqui, irmão? Esse sentimento, às vezes, você tem de se matar e não fala para ninguém. Tem que jejuar, tem que orar. Esse sentimento de raiva, de ódio, que vira e mexe e volta no seu coração. Esse sentimento de fazer coisas erradas, de voltar para o mundo, de fazer... Ei, quem está entendendo? O jejum vai mortificar a nossa carne. Escute isso. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, irmão. A gente só não consegue se a gente acreditar em algo que se chama crença limitante. Nós colocamos na cabeça que para mim não dá, e você acredita que não dá, e por isso não faz. Por muito tempo eu coloquei na minha cabeça, eu tomo um remédio de manhã que eu preciso tomar café. Então eu não posso jejuar de manhã. Não, irmãos, mas eu estou entendendo que eu posso não comer o pão feito na Reale, mas eu como o pão da vida. Ah, meu Deus, tem alguém comigo aqui? Entenda isso, irmãos. Escute, como pastor eu te digo, separe pelo menos 1 ou 2 dias por semana para jejuar algumas horas importantes da sua vida. Irmãos, jejum não tem uma regra, mas eu posso te dar alguns exemplos. Pastor, eu não consigo não almoçar. Não janta então, irmão. Começou a última refeição lá, às 6 horas da tarde, e fala, Senhor, a partir de agora eu estou em consagração. Antes de dormir, vai ter tempo com Ele. Acorda de madrugada para orar. Tenta não tomar o café e vai fazer o seu almoço depois da sua empresa. A gente só precisa parar de arrumar desculpa para não jejuar. Mas sabe, irmãos, isso talvez não seja culpa sua, é porque nós, a igreja moderna, desprezamos esse princípio. Negligenciamos esse princípio. As grandes batalhas na Bíblia foram vencidas com jejum e oração. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Então tem batalhas que eu e você nós precisamos vencer. E é honrando a presença de Jesus. E o que é honrar? Ô, irmão, Jesus está com a gente todos os dias da nossa vida. Mas a gente tem desprezado Ele. Se a gente não tira tempo de oração, se a gente não jejua, irmão, nós não o ouvimos. Nós estamos dizendo, Jesus pode deixar que eu resolva minha vida. No domingo eu vou lá e dou uma douradinha e está tudo certo. Não, irmãos. Essa palavra não é de acusação, é de alinhamento. Por último, irmãos, e não menos importante, nós precisamos ter uma vida de conhecimento das Escrituras. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter a certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Leitura da palavra, irmãos. Esses dias eu fiquei alguns dias
que eu não abri a minha Bíblia. E aí, de repente, eu fui ler algumas coisas, eu virei para a Andresa e eu falei assim, eu vou usar esse termo porque eu falei de mim mesmo, tá? Eu falei assim, por que a gente é burro de não ler a palavra? Porque, irmãos, ler a palavra é como sentir o cheiro das águas quando você está com sede. Você fala, nossa, que delícia, por que eu fiquei longe dessas águas? João capítulo 8, versículo 31, nós conhecemos esse versículo, diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E a sequência diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na vida dos outros. É isso que está falando? Não, aquilo que não está em ordem na nossa vida. Ela corrige os irmãos. Não, ela me corrige, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu vou falar uma coisa para você sem sombra de dúvidas. Nós somos a geração mais analfabeta bíblica da história da igreja. Com tanta modernidade. As pessoas cantam a musiquinha do Joquebed, da Joquebed, sem saber quem é a Joquebed. As pessoas cantam a música Caminho de Emaús, sem saber o que aconteceu no caminho de Emaús. A gente se alimenta de versículos repostados na internet. Sem dúvida nenhuma. Quem foi Nabucodonosor? Aliás, ele era de Deus ou não era de Deus? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? Por quê? Você sabe? Por que Sansão perdeu a sua força? A gente não conhece, cara. Mas a gente quer o benefício. Mas não tem como, irmãos. É como o advogado. Por que existe o advogado? Porque ele conhece os direitos que nós temos e os deveres que nós precisamos cumprir. Não adianta você chegar lá e falar assim, eu quero ganhar tal ação, tal. Ele vai olhar e vai falar assim, cara, não pode, você não tem direito disso. Mas como não? Está na Constituição, está nas leis. Tem muita coisa na Constituição que a gente não conhece, irmão. Crie hábito diário de leitura da palavra. Irmãos, nós somos muito bons em repostar versículo que nunca lemos e muito menos conhecemos o contexto. Quantas vezes você já viu alguém falar assim, e eu falei, maldito homem que confia no outro homem. Quantas vezes você já ouviu isso? Tem nada a ver. É maldito homem que confia no próprio homem. Que confia na sua força e no seu poder e não confia em Deus. Não está falando de você ficar jogando versículo na cara dos outros. O cair é do homem e o levantar é de Deus, está escrito. Não, tá? Aonde?
Mostra para mim. Porque a Bíblia diz, venha como estás. Não, não diz. Não diz. Porque dízimo é do Antigo Testamento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também é abençoado. A gente não conhece. Então, irmãos, não é para abrir a Bíblia assim. Cadê aquela Bíblia que fica aqui? Ah, está aqui agora. Desculpa. Deus, fala comigo hoje. Eu preciso prosperar, Deus. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro para... É o diabo. Senhor, o que devo fazer se ele te der um tapa na face e dá outra face? Não pode ser, cara. O diabo está tentando falar comigo hoje. Crê nos seus profetas e prosperar. Imagina que eu vou acreditar no homem. Aí vem a pessoa, revela seu RG, você acredita nele. Foi uma bobagem, Diego? Ignorar as escrituras, irmãos, é desprezar os princípios estabelecidos por Deus. Quem não lê a palavra, vive de acordo com o que eu acho que é, ou me disseram que é. Quando lemos as escrituras, estamos bebendo diretamente da fonte. A palavra de Deus é o parâmetro para aperfeiçoar as nossas próprias vidas. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Como pastor, eu quero te instruir. Escute isso. Reserve um tempo diário para ler a Bíblia. Eu garanto para você que se você... Vou falar uma bobagem aqui, irmãos. Separar 20 minutos do seu dia para ler um capítulo da Bíblia. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você acreditar, você ia falar, amém, Jesus. 20 minutos por dia, irmão. O que é 20 minutos por dia? O que é 20 minutos por dia? Só que eu preciso te ensinar, irmãos, não lê a Bíblia aleatoriamente. Leia, escute isso, é importante. Leia a Bíblia com contexto. Não adianta você abrir Romanos e querer ler o capítulo 8 e não querer ler o 7 e o 9. Vai desconectar, é por isso que está com um monte de gente falando bobagem, porque não conhece as escrituras. Pastor, eu não entendo. Eu vou ler, tem muita gente que fala assim, pastor, mas eu não consigo entender a Bíblia. Porque a pessoa, você já viu aquela pessoa, irmão, eu também sou craque nisso, meu Deus. Aí vocês estão conversando, faz 5 minutos. Aí eu entro no meio, hã? Não, mas você nem sabe o que a gente está falando, cara. Chegou de atravessado. Quem já fez isso, irmão? Nossa, só eu que faço isso, né? Eu sou terrível mesmo. Eu sou o maior dos pecadores, que o Paulo fala. Mas é isso que a gente faz quando a gente lê a Bíblia. No meio, pega um versículo lá, você não sabe nem o que eu estou falando. Tem gente aí por aí falando que o camelo nunca ia conseguir passar num furo de uma agulha. Por isso... o rico não vai para o céu. Não sabe nem o que é o furo da agulha, irmão. Que não é agulha de costura, tá bom? Não é. É verdade, não é. Você quer ler a Bíblia, irmão? Leia o livro inteiro. Opa, eu vou ler o que está escrito em Mateus, do 1
ao 28. Eu vou ler o que está em Marcos, do 1 ao 15. Leia. Deus vai falar com você dessa forma, de maneira que você nunca ouviu antes. A Bíblia não é uma caixinha de promessa, não é um... E sabe por que as pessoas estão sendo assim? Sabe por que os crentes hoje estão sendo assim? Porque está acostumado com essas profecias de culto. Vem alguém no culto e... Em nome de Jesus, Deus manda te dizer que Ele é contigo. Oh, obrigado, meu irmão, a Bíblia já tinha me falado. Ele manda dizer que Ele está no seu barco. Eu já li isso, irmão. Eu já fui em culto que profeta entregou para o irmão que era casado que Deus estava preparando uma esposa. Né? Irmão, eu sou casado já. Então, aí a gente acha que a Bíblia é assim. Vou abrir ali o que eu quero ouvir hoje. Quem está entendendo? Eu quero orar sobre isso. Eu queria te convidar, te convocar para ser uma igreja que honra a pessoa de Jesus, que vive uma vida de oração, que cria o hábito do jejum, não agora, mas daqui uns dias, eu quero estabelecer na igreja o dia do jejum, para nós jejuarmos coletivamente, toda a igreja nesse dia. E quem sabe depois 2. Amém? Vamos ir mais fundo? Bora ir mais fundo, irmãos? Bora. A sua vida vai ficar cheia, carregada da presença de Deus. A sua vida vai transbordar a presença de Deus. A minha vida vai transbordar a presença de Deus. Ah, irmãos, é o mesmo quando os apóstolos passavam e diz que a sombra curava. Não é que a sombra curava, era que a presença de Deus que estava nele curava. Vai ser assim na sua vida. Vai ser assim na sua vida. A partir do momento de que nós como igreja honrarmos a presença. Se Ele está aqui comigo todos os dias, algo de extraordinário precisa acontecer. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Minha oração é que o Espírito Santo possa injetar no teu espírito esse ânimo, esse desejo, essa sede de buscá-lo. Ah,